nos revelado aquilo que nós pensamos, muito pequeno, ainda muito limitado, porque nós não temos condição ainda de ver, de entender, porque senão nós poderíamos se envaidecer, assim como o apóstolo Paulo, ele viu grandes coisas do céu, e então ele precisou, Deus colocar um espinho na carne dele, para ele não se gloriar, por ele ter visto coisas grandiosas, e mesmo assim ele não explicou, porque não tem como explicar. Já o apóstolo João, ele viu as coisas do céu, e Deus deu uma maneira para ele explicar para nós e para todos os seres humanos, de uma maneira que todas as pessoas possam entender, falando de ouro, falando aquele símbolo aí, falando de ruas de ouro, tá? Porque todo ser humano sabe o que é ouro. Se ele falasse como que é no céu, do jeito que é lá, ninguém ia entender nada. Então Deus usa dessas maneiras, dessas linguagens, dessa forma. Jesus falou assim: se eu falar das coisas terrenas e as pessoas não entendem, já pensou se eu falar das do céu? Então não tem como. Uma vez tinha um senhor lá no sítio, que ele veio na cidade e ele viu os carros, bastante carro, aquele tempo tinha os Fusca, Brasília, né, que era meio tipo uma barata, né? E daí a maneira de ele explicar como que eram os carros aqui na cidade, ele falou: um mundo de barata, né? Um mundo de barata andando, né? A explicação dele, um índio, né? Um índio que nunca veio na cidade, agora com certeza é difícil o índio que não assistiu televisão, né? Agora todo mundo tem informação, mas já pensou? As pessoas que nunca tinham vindo numa cidade grande, ver metrô, ver ônibus, ver caminhão, ver aqueles movimentos, ver muitos carros. Como é que ele ia explicar para os outros índios? Os outros índios não viram um carro, não viram um metrô, não viram um ônibus, não teria que comparar então com algum bicho lá, com algum tatu, né, com algum passarinho. Então o Senhor, ele usa dessas linguagens para todas as pessoas se interessarem, para buscarem as coisas do céu. Mas é muito mais do que isso. Bênçãos eternas, céu, salvação eterna, é muito mais do que qualquer ser humano com a sua mente limitada pode pensar. Então diz a palavra do Senhor que aquilo que não desceu no nosso coração, que o nosso entendimento não consegue pensar direito, é que Deus tem preparado para os seus, para aquele que o ama. Então aquele que mora, que habita no esconderijo do Altíssimo, é aquele que aprendeu a amar a Deus. Primeiro ele ouviu, primeiro ele recebeu, primeiro ele se entregou, se rendeu, primeiro ele viu que Deus servir a Deus é melhor, ele viu que Deus é bom, provou que Deus é bom, e já provou um pouco das bênçãos que está para vir, do mundo vindouro. Por isso então diz a palavra do Senhor: aqueles que participaram das bênçãos celestiais, quer dizer, um pouco das bênçãos do céu, do mundo que está para vir, e voltaram para trás, não tem mais o que fazer por eles, porque daí a cabeça deles ficou totalmente confusa. Aqueles que voltam nos rituais antigos, que voltam a fazer as coisas antigas, a cabeça deles bagunçou completamente. Como que alguém vai explicar para eles de volta? Então, por isso que nós precisamos seguir em frente, precisamos estar olhando para o alto, como diz, olhando é pensando, é se interessando, é buscando, é orando, é testemunhando, é confessando, é lembrando do amor, da bondade, da misericórdia, do perdão, da salvação, do conselho de Deus, da humildade de Cristo, da exaltação de Cristo, do sustento de Cristo, da proteção dele sobre nossas vidas, porque ele cuida de nós. E muitas coisas o Senhor tem para nos acrescentar. Aquele que cuida do pouco que ele aprendeu de Deus, diz a palavra do Senhor: aquele que é fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Então aquele que aprendeu um pouco e valoriza, ele tem de aprender, e ainda cada vez mais, porque ele vai eu vou dizer assim, vai estocando, ele vai assim, então depositando cada vez aquelas pessoas que começam